Eu sou Hércules. O nome ecoa antes mesmo de eu chegar. As pessoas não veem um homem, veem um mito, veem força, veem vitória, veem os 12 trabalhos como troféus eternos pendurados no meu peito. Mas ninguém pergunta o que sobra, quando os aplausos acabam. Ser conhecido por todos é estranho. Você entra em um lugar e os olhares já esperam grandeza, esperam coragem, esperam invencibilidade. Ninguém espera cansaço. Ninguém imagina que o herói também sente medo, que o herói também falha, que o herói também se pergunta, no silêncio da noite, se ele é algo além das histórias que contam sobre ele. Passei a vida enfrentando monstros, o leão, a hidra, criaturas que rugiam, mordiam, atacavam. Mas existe um monstro que ninguém vê. Ele aparece quando estou sozinho, quando o barulho do mundo desaparece, quando não há plateia. Ele sussurra: se você não for forte, quem é você? E essa pergunta pesa mais que qualquer montanha que já ergui. A força virou obrigação. Não posso fraquejar. Não posso hesitar. Não posso dizer que estou cansado. Porque quando todos te conhecem como invencível, você começa a ter medo de ser humano. E a solidão de quem é colocado num pedestal é fria. Lá em cima, não há abraços. Só expectativa. A depressão não grita. Ela se esconde atrás do sorriso do herói, atrás da postura firme, atrás do olhar determinado. Mas quando fecho os olhos, não escuto aplausos. Escuto silêncio. E no silêncio, a força não importa. O tamanho não importa. A fama não importa. Só importa o vazio. Às vezes me pergunto, como seria acordar sem o peso de ser um símbolo? Sem a obrigação de ser exemplo? Sem o medo constante de decepcionar? Como seria ser apenas comum? Andar por uma estrada e não ser reconhecido. Errar e ninguém transformar isso em lenda. Sentir tristeza e não precisar escondê-la. Talvez você pense que a maior bênção é ser lembrado por todos. Mas há noites em que eu trocaria cada vitória por anonimato. Porque às vezes eu acho que seria melhor ser apenas uma pessoa normal, e não o herói que todos esperam que eu seja. E além da força, dizem que os deuses também me deram beleza, como se isso fosse apenas um presente. Mas ninguém fala do peso que vem junto. Ser considerado bonito é como viver em um palco constante. Olhares me seguem, sussurros atravessam salões, sorrisos surgem antes mesmo de eu dizer uma palavra. Elas se aproximam encantadas, não pelo que eu sinto, não pelo que eu penso, mas pelo que represento. O herói, o forte, o desejado. É estranho quando as pessoas se apaixonam por uma imagem, e não por você. Muitas dizem que me amam, mas amam a lenda, amam a ideia de segurança, amam o status de estar ao lado de alguém admirado. Poucas querem conhecer o homem cansado depois da batalha, o homem que carrega a culpa, o homem que, às vezes, só queria ser frágil sem julgamento. A beleza atrai, mas também distancia. Porque quando todos te desejam, você começa a se perguntar quem realmente te enxerga. Será que gostam de mim? Ou do que ganho? Ou da proteção que ofereço? Ou do brilho que carrego? É difícil confiar quando o encanto vem rápido demais. Há noites em que estou cercado de atenção, e ainda assim me sinto invisível. Elas veem meus ombros largos, mas não veem o peso que eles sustentam. Veem meu sorriso confiante, mas não percebem quando ele é só máscara. Ser desejado não é o mesmo que ser amado. E essa diferença dói. A verdade, às vezes eu gostaria de entrar em um lugar e não causar impacto. Gostaria de conversar sem que a conversa comece com admiração. Gostaria de errar sem virar fofoca. Gostaria de amar sem me perguntar se estão apaixonadas por mim ou pelo mito. A força me isolou, a fama me afastou, e a beleza criou ilusões ao meu redor. E no meio de tantos olhares apaixonados, eu ainda procuro alguém que olhe para mim e veja apenas um homem. Não um herói, não um símbolo, não um troféu, só alguém que também tem medo de ficar sozinho. Passei a vida cumprindo missões. Os famosos 12 trabalhos não foram escolhas, foram sentenças. Matar, capturar, provar, superar. Sempre havia um próximo desafio, sempre havia um objetivo imposto. Mas sabe o que quase ninguém pergunta? E quando os desafios acabam, quem você é sem uma missão? A força me isolou, a fama me afastou, e a beleza criou ilusões ao meu redor.
E no meio de tantos olhares apaixonados, eu ainda procuro alguém que olhe para mim e veja apenas um homem. Não um herói, não um símbolo, não um troféu, só alguém que também tem medo de ficar sozinho. Eu olho para as pessoas comuns e às vezes invejo a simplicidade dos seus caminhos. Fazer uma faculdade, construir uma carreira, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, pagar contas, planejar férias. Pode parecer pequeno para quem vive entre mitos, mas há algo poderoso nisso. É direção. Eu lutei contra monstros visíveis, mas muitos lutam contra monstros invisíveis: dúvidas, comparação, insegurança, medo de fracassar. E ainda assim, acordam todo dia com um plano, com uma meta, com um próximo passo. Isso é força também. Qual é o objetivo da minha vida? Ser lembrado? Ser o mais forte? Provar algo para os deuses? Ou simplesmente encontrar paz? Talvez o problema não seja o tamanho do objetivo. Talvez seja a ausência dele. Porque quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E isso é perigoso. Sem direção, você aceita qualquer convite, qualquer relacionamento, qualquer oportunidade vazia, qualquer batalha desnecessária. Sem propósito, você reage ao mundo, em vez de construir o próprio caminho. Eu pelo menos tinha tarefas claras, mesmo que pesadas. Mas há pessoas hoje que vivem à deriva, sem meta, sem visão, sem um porquê. E isso cansa mais do que carregar o céu nas costas. Talvez seu objetivo seja simples: terminar um curso, abrir um negócio, formar uma família, viajar o mundo, crescer espiritualmente. Não importa se parece comum, importa que exista, porque qualquer objetivo, por menor que seja, é melhor do que nenhum. Direção traz sentido, sentido traz força, e força sustenta até os dias mais difíceis. Eu enfrentei leões e hidras. Você enfrenta boletos, decisões e expectativas. No fim, todos precisamos de um rumo, porque quem não sabe para onde vai, acaba vivendo a vida que os outros escolheram. E talvez a verdadeira força não esteja em derrotar monstros, mas em decidir para onde você quer caminhar. Fui treinado para lutar, para resistir, para suportar dor. Mas ninguém me ensinou a lidar com algo mais difícil do que qualquer monstro: família. Minha história nunca foi simples. Meu próprio sangue foi marcado por conflitos, erros e tragédias. Minha origem carrega tensão. Minha trajetória carrega culpa. Família nem sempre é perfeita. Às vezes é complicada, às vezes machuca, às vezes decepciona. Mas ainda assim, é o único lugar onde você não precisa ser um mito. O mundo pode te admirar hoje e te esquecer amanhã. A multidão vibra nas vitórias e desaparece nas derrotas. Mas a família, mesmo problemática, é o único suporte que permanece quando os aplausos acabam. Eles conhecem suas falhas, conhecem seus erros, conhecem suas fraquezas e, ainda assim, continuam ali. Eu lutei contra criaturas gigantes, mas nenhuma batalha dói mais do que perder quem você ama. Nenhuma vitória compensa um abraço que você não deu. Nenhum troféu substitui uma mesa simples compartilhada. Força impressiona o mundo, mas vínculo sustenta a alma. Talvez sua família não seja perfeita. Talvez haja discussões, feridas, diferenças. Mas pense, quando tudo desmorona, quem realmente fica? Amigos podem se afastar. Parceiros podem ir embora. O reconhecimento pode acabar. Mas o suporte verdadeiro quase sempre nasce dentro de casa. Valorize enquanto há tempo. Orgulho destrói pontes. Silêncio prolonga distâncias. E o arrependimento chega tarde demais. Ser forte não é apenas vencer batalhas externas. É proteger os laços que te mantêm de pé. Eu aprendi que o herói mais solitário é aquele que acredita que não precisa de ninguém. E essa é a maior mentira que a força pode contar. Valorize sua família. Mesmo imperfeita, mesmo difícil, mesmo cheia de falhas. Porque no fim, quando o mundo virar as costas, é esse suporte que realmente funciona. Se essa jornada mexeu com você, se alguma parte desse desabafo tocou uma ferida, despertou uma reflexão ou acendeu uma decisão, então não saia daqui em silêncio. Curta o vídeo. Isso mostra que você valoriza conteúdos que fazem pensar. Inscreva-se no canal. Aqui não falamos apenas de mitos. Falamos de escolhas, caráter e crescimento. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você pode não ser um herói da mitologia,
Pode não ter força sobre-humana. Pode carregar erros, falhas, inseguranças. Mas ainda assim, você pode escolher ser melhor. Melhor do que ontem. Melhor do que suas desculpas. Melhor do que a versão que quase desistiu. Não importa de onde você veio. Não importa o que já fez. Não importa como os outros te enxergam. O que importa é a decisão que você toma agora. Ser melhor não é negar quem você é evoluir apesar disso. Então levante, ajuste sua postura, cuide da sua família, defina seus objetivos, enfrente seus monstros internos, e transforme sua história não em lenda, mas em exemplo. Curta, inscreva-se, e volte aqui para continuar crescendo, porque a verdadeira força é escolher ser uma pessoa melhor todos os dias.